Sentei na ponta da mesa de jantar da minha mãe, observando minha irmã Victoria assinar a última página dos documentos de transferência com um leve floreio. A pulseira de diamantes dela refletia a luz da tarde enquanto largava a caneta, com uma expressão que misturava triunfo e uma falsa compaixão. Pronto, disse Victoria, deslizando os papéis na minha direção. Você assinou os documentos transferindo a maior parte da empresa para mim. Agora eu tenho o controle legal do negócio. Não se preocupa, Emily. Eu vou cuidar bem disso. Mamãe sorriu, radiante do outro lado da mesa. Isso é tão generoso da sua parte, querida. Assumir o negócio da sua irmã justo agora que ela está passando por dificuldades. Nem todo mundo faria isso. Família ajuda família, respondeu Victoria, embora o tom deixasse claro que ela se via como alguém fazendo um grande favor, não como quem estava tomando o controle da minha empresa. A Emily claramente não estava preparada para lidar com a complexidade de administrar um negócio. Melhor deixar isso com alguém que realmente entende de gestão. Meu irmão Derek concordou com a cabeça. Faz sentido. A Emily sempre foi mais criativa. Não tem muito perfil para o mundo dos negócios. A Victoria tem MBA, experiência e contatos. Essa é a decisão certa. Tomei um gole do meu café, sem dizer nada. Você está sendo muito madura, Emily, disse meu pai, dando um leve tapinha na minha mão. Eu sei que não é fácil admitir quando algo foge do seu controle, mas aceitar ajuda é sinal de sabedoria. Sabedoria? Repeti em voz baixa. Sim, disse Victoria, guardando os documentos na pasta de couro. E, sinceramente, Emily, você devia estar aliviada. Gerenciar uma empresa é estressante. São muitas decisões, muita responsabilidade. Agora você pode focar no que faz melhor. Talvez consultoria independente ou algo assim. Agora eu controlo toda a empresa. Seu escritório em casa é bonitinho, acrescentou minha mãe. Bem charmoso. Mas a Victoria tem um escritório de verdade, no distrito financeiro. Estrutura adequada. É disso que uma empresa precisa para crescer. Empresa em crescimento? É isso mesmo que você acha? Perguntei. Victoria soltou uma risada aguda, aquela que eu conhecia desde sempre. Emily, eu vi suas finanças. Você mal está se mantendo. Alguns clientes pequenos, receita baixa, nenhum crescimento real. Isso aí é praticamente um projetinho no máximo. Mas com a minha gestão, minha visão estratégica e minha rede de contatos, dá para transformar isso em algo de verdade. Transformar em algo, repeti. Não fica ressentida, disse Derek. A Victoria está tentando ajudar. Ela vai profissionalizar tudo, trazer clientes de verdade, organizar a estrutura. Você devia agradecer. Eu agradeço, respondi, simples. A expressão de Victoria suavizou um pouco, quase como se demonstrasse compaixão. Eu sei que esse projeto é importante para você, Emily. Você trabalhou nele por... O quê? 3 anos? Mas às vezes a gente precisa aceitar que o nosso melhor não é suficiente, e não tem problema nisso. Mamãe concordou. Nem todo mundo nasceu para empreender. Você tentou, querida. Agora deixa-me a experiência da sua irmã levar isso para frente. Olhei meu relógio. 14h47. O momento perfeito. A transferência já foi concluída? Perguntei. Completamente, respondeu Victoria dando um leve tapinha na pasta. Pedi para o meu advogado preparar tudo. Está tudo dentro da lei e é totalmente válido. A partir de hoje, eu passo a ter controle sobre a empresa, seus ativos e a gestão dos contratos com clientes e toda a propriedade intelectual. Você fica com uma participação passiva de 20%, o que já é bastante generoso, considerando a situação atual. Muito generoso, eu disse. Amanhã mesmo começo a entrar em contato com os clientes, continuou Victoria. Explica para eles que o serviço vai continuar normal e que provavelmente vai até melhorar com a nova gestão. Os clientes... Eu disse. Sim, você devia mesmo falar com eles. Victoria franziu a testa. Emily, você está sendo sarcástica?
De jeito nenhum. Acho ótimo você falar com eles. Eles vão achar essa mudança bem interessante. Derek se inclinou para a frente. O que você quer dizer com isso? Antes que eu respondesse, meu telefone vibrou. Olhei para a tela. Com licença, preciso atender. Levantei e fui até a sala de estar para atender. Emily Tim falando. Senhorita Tim, aqui é o diretor Roberts, da divisão de fiscalização da CVM. Estamos acompanhando a situação com base nas informações que você forneceu. Se houver tentativa de uso dos dados, vamos intervir. Sim, acabamos de concluir a transferência. Perfeito. E ela assinou tudo de livre e espontânea vontade, sabendo que estava assumindo o controle da empresa? Sim, ela insistiu nisso. Realmente acreditava que estava me ajudando. Houve uma breve pausa, seguida de um leve suspiro. Senhorita Tim, investigo fraudes corporativas há 20 anos. É raro ver alguém assumir voluntariamente o controle de uma empresa sob investigação. Imaginei que isso chamaria sua atenção, respondi. Estamos a poucos minutos. Tente manter todos aí. Eles não vão sair, garanti. Voltei para a sala de jantar. Todos me observavam, curiosos e tensos. Quem era? Perguntou minha mãe. Trabalho, respondi, sentando novamente. Victoria estreitou os olhos. Que trabalho? Você não tem mais empresa, lembra? Agora ela está sob meu controle. Por enquanto, respondi. Emily, o que está acontecendo? Perguntou meu pai. Você está estranha, disse Derek. Calma demais, sem discussão, sem reação. Isso não é você. Talvez eu só esteja aliviada, falei. Como você disse, aceitar ajuda é sábio. Victoria não pareceu convencida. Tem alguma coisa errada. Emily, o que você não está contando? Tem bastante coisa que eu não contei, respondi. Mas vocês já vão descobrir. Descobrir o quê? Perguntou minha mãe, tensa. Antes que eu respondesse, a campainha tocou. Todos olharam para a porta. Você está esperando alguém? Ela perguntou. Sim, eu disse. Vieram falar com a Victoria. Victoria se levantou rapidamente. Comigo? Eu não estou esperando ninguém. Melhor atender a porta, falei. Mamãe foi até a entrada confusa. Vi quando ela abriu a porta e encontrou 4 pessoas de terno, 3 homens e uma mulher, todos com crachás. Senhora Tim, disse a mulher. Sou a diretora Sarah Roberts, da Comissão de Valores Mobiliários. Estamos procurando por Victoria Tim. O rosto de Victoria perdeu a cor. Comissão de Valores? O quê? Por quê? A diretora Roberts entrou na sala, acompanhada pelos outros. Precisamos que você vá conosco para responder algumas perguntas sobre possíveis irregularidades financeiras, violações e uso indevido de dados. Victoria abriu a boca, mas não conseguiu falar. Derek se levantou de repente. O que está acontecendo? Sua irmã acabou de assumir o controle de uma empresa que já vinha sendo analisada, disse a diretora Roberts, apontando para a pasta de Victoria. Ao assumir o controle da empresa e utilizar registros financeiros inconsistentes, ela pode ser responsabilizada por crimes relacionados à fraude. Isso é absurdo, disse Victoria, recuperando a voz. A empresa da Emily é só uma consultoria pequena. Não é uma consultoria, eu disse calma. Todos se viraram para mim. O quê? Sussurrou minha mãe. A empresa que a Victoria assumiu não é uma consultoria, repeti. Eu criei uma empresa com irregularidades já sendo acompanhadas pelas autoridades, justamente para identificar quem tentasse explorar isso de forma ilegal. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A diretora Roberts assentiu, satisfeita. Talvez seja melhor você explicar, disse ela. Sua família precisa entender o que está acontecendo. Levantei e caminhei até a janela. Há 3 anos, Victoria tentou roubar um dos meus clientes, um cliente importante. Ela agiu por trás de mim, entrou em contato direto com eles, disse que era minha sócia com autoridade para renegociar nosso contrato e depois tentou direcionar todos os pagamentos para uma conta sob controle dela. Eu não fiz nada disso, rebateu Victoria. Fez sim.
respondi com calma. O cliente me contou tudo na mesma hora. Eles acharam estranho que minha sócia não soubesse detalhes básicos do trabalho que estávamos fazendo. Eu te confrontei, e você negou tudo. Disse que o cliente estava mentindo, que eu era paranoica, que não sabia lidar com concorrência. Mamãe balançou a cabeça em negação. Victoria não faria isso. Ela fez. Interrompi. E naquele momento percebi que, se ela tentou uma vez, tentaria de novo. Então, passei a documentar tudo com mais cuidado e, com orientação jurídica, organizei uma estrutura empresarial que já estava sendo acompanhada pelas autoridades, justamente para identificar qualquer tentativa de uso indevido. O rosto de Derek ficou pálido. Você criou uma empresa fictícia, uma empresa de fachada, explicou o diretor Roberts. Isso por si só é permitido, mas a senhorita Chin incluiu registros financeiros com inconsistências já identificadas e sinalizadas para análise, mostrando receitas impressionantes de clientes que não existiam. Ela montou um negócio que parecia bem-sucedido, mas que na verdade tinha inconsistências claras. Mas eu não cometi fraude, eu disse. Eu criei uma empresa com irregularidades já sendo acompanhadas pelas autoridades, justamente para identificar quem tentasse explorar isso de forma ilegal. Era exatamente o que Victoria pretendia fazer. Victoria balançava a cabeça sem parar. Não, isso é uma armadilha. Você me enganou. Armadilha exigiria que alguém fosse induzido a cometer algo que não faria normalmente. O diretor Roberts respondeu. Sua irmã documentou um padrão de comportamento suspeito e colaborou com a investigação. Você tomou suas decisões por conta própria. Ninguém te obrigou a tentar assumir o negócio dela. Eu não roubei, insistiu Victoria. Ela me deu. Ela assinou os documentos de transferência. Depois de você passar 3 meses convencendo nossa família de que eu era incapaz e precisava abrir mão do controle, falei. Depois de dizer para a mamãe e para o papai que meu negócio estava indo mal e que eu não daria conta. Depois de preparar documentos transferindo a empresa e me pressionar a assinar. Isso não foi um presente, Victoria. Foi pressão. Peguei meu celular. Eu tenho gravações. Todas as conversas em que você me pressionou a transferir a empresa. Todas as reuniões de família em que você abalou minha confiança. Todas as ligações em que você dizia que a empresa ficaria melhor sob seu comando. Quer ouvir? A expressão de Victoria passou da negação para o desespero. Você gravou a gente? Eu gravei as minhas conversas com você, corrigi. Essas gravações foram feitas dentro da lei e com orientação de advogado. O agente William se apresentou. Senhorita Chin, Victoria Chin, a gente precisa que você vá conosco para responder algumas perguntas. Precisamos entender suas intenções com a empresa transferida, seu conhecimento sobre os registros financeiros e o que você pretendia fazer com esses dados para conseguir empréstimos ou investimentos. Empréstimos. Papai falava disso toda semana. Esse era o plano, não era, Victoria? Perguntei. Assumir o controle do meu negócio, usar os números impressionantes para conseguir um empréstimo grande e usar essa receita inventada como garantia. Isso pode configurar fraude. O silêncio dela respondeu tudo. Mamãe se sentou, abatida. Victoria, me diz que a Emily está mentindo. Diz que você não pensou nisso. Victoria abriu a boca, mas não conseguiu falar. Precisamos ir, disse o diretor Roberts com firmeza. Senhorita Chin, você pode procurar um advogado. Você tem o direito de ficar em silêncio, embora isso ainda seja parte de uma investigação, não uma prisão. Considerando o material apresentado pela senhorita Chin, há indícios fortes, mas isso ainda depende da investigação. Acusações? Perguntou Derek. Vocês realmente vão acusá-la? As possíveis acusações incluem fraude corporativa e outras irregularidades financeiras, explicou o diretor. Mas tudo depende de como a investigação evoluir. A questão é se ela vai colaborar, o que pode influenciar as decisões futuras. Victoria olhou para mim com uma mistura de raiva e sensação de traição. Você fez isso comigo, me colocou nessa situação, acabou com a minha vida. Não, respondi com calma.
Tudo o que fiz foi documentado e conduzido com orientação jurídica para garantir que eu não estivesse cometendo nenhuma ilegalidade. Você fez suas escolhas. Eu estava tentando te ajudar, ela disse entre dentes. Você estava tentando tomar o que era meu, corrigi. Na primeira vez, eu deixei passar porque você é minha irmã. Desta vez, registrei tudo e esperei você agir. Mamãe chorava. Emily, como você pôde fazer isso com a sua irmã? E como ela pôde tentar me prejudicar? Retruquei. Como vocês puderam apoiar isso, dizendo o tempo todo que eu era incapaz e precisava da ajuda da Victoria? Isso não aconteceu sozinho. Todos vocês contribuíram para que eu abrisse mão da empresa. Meu pai dizia toda semana que estava tentando ajudar, sem nunca sequer pedir para ver os números. Acreditaram na avaliação da Victoria sem conferir nada. Me pressionaram a abrir mão do controle, apenas com base na palavra dela. Balancei a cabeça. Isso não é ajuda, é favoritismo. O agente Park se aproximou. Senhorita Tim, precisamos ir agora. Victoria segurou a bolsa com as mãos trêmulas. Isso está errado. Vou falar com meu advogado. Vou contestar tudo. É um direito seu, disse o diretor Roberts. Mas é importante dizer que a documentação da senhorita Tim é extensa. 3 anos de conversas registradas, dados financeiros inconsistentes que você analisou, documentos que mostram sua intenção de assumir a empresa e tentativas iniciais de buscar financiamento com base nesses dados. O caso está bem documentado. Pedidos de empréstimo? Sussurrou minha mãe. Victoria, você já fez isso? Victoria não respondeu. Ela só me olhava com um ódio que eu nunca tinha visto antes, misturado com incredulidade. Eu confiei em você, disse ela. Você é minha irmã. E você tentou se aproveitar de mim, respondi. 2 vezes. Confiança precisa existir dos 2 lados. Enquanto os agentes a levavam até a porta, a situação finalmente caiu como um peso sobre minha família. Derek se jogou em uma cadeira, pálido. Papai ficou parado, sem reação. Mamãe continuava chorando baixo. O diretor Roberts parou antes de sair. Senhorita Shin, Emily Shin, precisamos que você vá ao escritório amanhã às 9 da manhã para prestar depoimento formal. Estarei lá, respondi. Você fez um trabalho muito bem organizado. Esse tipo de documentação ajuda bastante em investigações. Ele olhou para minha família. Ela identificou um padrão de comportamento suspeito e colaborou com a investigação. Depois que saíram com Victoria, a casa ficou em silêncio, quebrado apenas pelo choro baixo da minha mãe. Finalmente, Derek falou. Você planejou isso por 3 anos. 3 anos fingindo que seu negócio não ia bem, deixando a Victoria te sabotar, fazendo todo mundo acreditar que você não sabia o que estava fazendo. Tudo isso para chegar até aqui. Sim, confirmei. Isso é sociopatia, disse Derek. Isso é justiça, corrigi. Victoria cometeu fraude há 3 anos e ninguém acreditou em mim. Ela saiu impune. Então criei uma situação em que ela repetiria a fraude, mas desta vez com documentação tão completa que não daria para negar. Mas ela é sua irmã, disse minha mãe chorando. E eu sou irmã dela, respondi. Isso não impediu que ela tentasse me prejudicar 2 vezes. Papai finalmente conseguiu falar. E o negócio? Seu negócio de verdade? O que você faz exatamente? Consultoria em investigação de fraudes corporativas, expliquei. Eu ajudo empresas a identificar e documentar fraudes internas, e sou muito boa nisso. Nos últimos 3 anos, ajudei a levar adiante 17 casos. Este será o 18º. Você é investigadora de fraudes, disse Derek devagar. E todos nós achávamos que você era uma consultora fracassada. Vocês acreditaram no que Victoria disse, corrigi. Ela afirmou que eu estava fracassando, e vocês aceitaram sem questionar. Nenhum de vocês pediu para ver meus dados reais, conhecer meus clientes de verdade ou visitar meu escritório. Vocês simplesmente presumiram que Victoria estava certa porque ela tem um MBA. Mamãe repetia isso toda semana. Ela trabalha no setor financeiro. Achamos que ela sabia o que dizia. Ela não entende nada de finanças, respondi.
mas sabia muito bem o que estava fazendo quando tentou roubar meu primeiro cliente e também quando assumiu a empresa fictícia. O MBA não a tornou honesta. Isso só a deixou mais sofisticada na forma de agir. Derek se levantou de repente. Eu preciso ir. Não consigo lidar com isso agora. Antes de ir, falei. Você precisa saber que todos vocês também aparecem nas gravações. Cada vez que me pressionaram a transferir a empresa, cada vez que disseram que eu era incapaz, cada momento em que validaram o que estava acontecendo, tudo está registrado. A CVM tem esse material. Eles não vão acusar vocês porque não houve ganho financeiro, mas a participação de vocês está documentada. O rosto de Derek ficou vermelho. Você gravou todo mundo? Gravei as conversas das quais participei, respondi. Tudo dentro da lei e necessário para demonstrar a pressão envolvida nas ações da Victoria. Pressão, repetiu meu pai. Você está dizendo que ajudamos nisso? Vocês criaram o ambiente que permitiu isso acontecer, expliquei. Passaram meses me convencendo de que eu estava fracassando, que precisava da ajuda da Victoria, que transferir a empresa era a melhor decisão. Era exatamente o cenário que ela precisava. Pressão familiar para fazer parecer que tudo era consensual. Mamãe se levantou, tremendo. Saia! Olhei para ela. O quê? Sai da minha casa, disse, agora mais firme. Você fez isso. Você armou tudo contra sua própria irmã. Usou a própria família. Você não é a filha que eu criei. Não, concordei. Não sou mesmo. Sou a filha que aprendeu que a família acredita mais nas mentiras de um filho do que na verdade do outro. Sou a filha que entendeu que precisa registrar tudo, porque ninguém acredita só na sua palavra. Sou a filha que aprendeu que, às vezes, a única forma de conseguir justiça é agir. Isso não é justiça, disse minha mãe. Isso é vingança. São as duas coisas, respondi com calma. Victoria cometeu um crime. Eu documentei. Agora ela vai lidar com as consequências legais. É assim que funciona. Você poderia simplesmente ter se afastado, disse meu pai. Parado de lidar com ela. Não precisava chegar a esse ponto. Eu tentei isso, respondi. Depois da primeira tentativa, me afastei. Mas Victoria não parou. Ela continuou interferindo na minha vida profissional, tentando me prejudicar e se preparando para fazer isso de novo. A única forma de impedir foi deixar que ela tentasse algo sem valor e fosse descoberta. Derek balançou a cabeça. Isso é doentio. O doentio é que ninguém acreditou em mim há 3 anos, quando eu disse que Victoria tentou roubar meu cliente, respondi, levantando a voz pela primeira vez. O doentio é vocês terem assumido que eu era incompetente sem prova nenhuma. O doentio é protegerem alguém que agiu errado só porque ela parecia mais qualificada. Estávamos tentando te ajudar, insistiu minha mãe, achando que você estava fracassando e te pressionando a desistir. Sem nunca perguntar se eu realmente precisava, completei. Peguei minha bolsa. Você tem razão, mãe. Eu preciso ir. Mas antes, vocês precisam entender uma coisa. Victoria pode responder por crimes federais. Vai haver investigação, possivelmente um julgamento. E vocês podem ser chamados para depor sobre a pressão familiar, os documentos, tudo o que aconteceu. Isso não terminou. Está só começando. Caminhei até a porta, depois parei e voltei. Para deixar claro, eu amava Victoria. Eu amo vocês. Mas amor não substitui honestidade, nem justifica erro. Ela tentou me prejudicar. Eu impedi. Isso não é vingança. É me proteger. Saí antes que alguém dissesse mais alguma coisa. Do lado de fora, fiquei sentada no carro por um tempo, esperando a adrenalina baixar. Meu celular vibrou. Era uma mensagem do diretor Roberts. Ela foi levada para prestar depoimento formal. As acusações vão depender do andamento da investigação. Você fez um ótimo trabalho, senhorita Chin. O caso está bem documentado. Respondi. Obrigada. Até amanhã às 9. Outra mensagem chegou logo depois, de um número desconhecido. Senhorita Chin, aqui é o advogado de Victoria.
Martin Goldstein. Preciso falar com você sobre a possibilidade de resolver essa situação. Minha cliente cometeu um erro, mas não teve má intenção. Podemos resolver isso em família. Fiquei olhando a mensagem por alguns segundos antes de responder. Seu cliente pode ser responsabilizado por crimes relacionados à fraude. Isso não é uma questão familiar. É um assunto legal. As autoridades têm toda a documentação. Não há o que negociar. A resposta veio quase na hora. Ela é sua irmã. Você realmente quer levar isso adiante por causa de um conflito comercial? Não é um conflito comercial, respondi. É fraude. E sim, eu quero que haja consequências, mesmo quando envolve família. Bloqueei o número e segui para meu escritório de verdade. Não era em casa, mas uma sala comercial no centro da cidade, onde administro minha empresa de consultoria. A empresa que ajuda outras empresas a identificar fraudes. A empresa que já participou de 17 casos e está prestes a chegar ao 18º. Minha assistente, Jennifer, levantou o olhar quando entrei. Como foi? Deu certo, respondi. Ela assinou tudo, foi levada para prestar depoimento e agora o caso segue em investigação. Jennifer balançou a cabeça impressionada. 3 anos? Você manteve isso por 3 anos? Precisava ser cuidadosa, expliquei. Casos assim exigem muita documentação. E eu precisava ter certeza de que ela tentaria de novo. Uma tentativa pode parecer engano. 2 mostram um padrão. Jennifer assentiu. Sua família deve estar abalada. Eles estão revoltados, admiti. Acham que eu preparei tudo, que fui vingativa, que deveria ter resolvido de outra forma. Deveria? Perguntou Jennifer. Pensei por um instante. Há 3 anos, Victoria tentou tirar de mim um cliente de $50 mil. Eu a confrontei em particular. Ela negou. Minha família não acreditou em mim. Nada aconteceu. Então não. Resolver em particular não funciona quando ninguém acredita em você e quem erra não sofre consequência. Jennifer concordou. E esse caso ainda pode ajudar outras pessoas, acrescentei. Vai servir como exemplo. Outros profissionais podem aprender com isso. O erro da Victoria pode virar um alerta para outros. Meu telefone tocou. Era minha mãe. Deixei tocar até cair na caixa postal. Logo depois, chegou a notificação de mensagem. Coloquei no viva voz. Era minha mãe. Seu pai e eu conversamos. Achamos que você está certa em algumas coisas. Não acreditamos em você há 3 anos, e deveríamos ter acreditado. Nós te pressionamos a transferir a empresa sem verificar os fatos. Nós permitimos o comportamento da Victoria. A responsabilidade também é nossa. Mas isso já passou de todos os limites. Ela pode acabar sendo presa. Emily, sua irmã pode ir para a prisão por algo que você ajudou a expor. Por favor, me liga. A gente precisa resolver isso. Apaguei a mensagem de voz. Jennifer me observava com atenção. Você está bem? Estou, respondi. E para minha própria surpresa, eu realmente estava. A culpa que eu imaginei sentir, o arrependimento, a dúvida, nada disso apareceu. Victoria cometeu um crime. Eu registrei tudo. A justiça estava seguindo seu curso. E agora? Perguntou Jennifer. Amanhã vou prestar meu depoimento formal à CVM. Meu advogado já havia orientado todo o processo antes de qualquer ação. Depois disso, provavelmente haverá uma audiência preliminar na próxima semana. Victoria vai se declarar inocente. É óbvio que o advogado dela vai tentar negociar um acordo. A CVM deve oferecer alguma alternativa, reduzindo possíveis acusações em troca de cooperação e restituição. Se ela tiver juízo, vai aceitar. E se não tiver, o caso segue para julgamento. Toda a documentação será apresentada em audiência pública. As gravações dela me sabotando, me pressionando, preparando os documentos de transferência, os pedidos de empréstimo feitos com base em receitas falsas, todo o padrão de comportamento. Se for condenada, a pena pode ser mais pesada do que em um acordo. Você pensou em tudo, comentou Jennifer. Tive 3 anos para pensar em tudo, respondi.
Cada possível desfecho, cada risco, cada detalhe jurídico. Isso não é impulso, Jennifer. É estratégia. Meu telefone tocou novamente. Derek. Dessa vez, atendi no viva voz. O que foi? Eu disse. Emily, a mamãe está desesperada. O papai também não está bem. Você precisa voltar e conversar com a gente. Conversar sobre o quê? Sobre resolver isso? Sobre dar um jeito na situação? Victoria errou, mas ela não merece enfrentar acusações federais. Ela é da família. Da família que cometeu fraude, respondi. Eu disse isso 2 vezes. Na primeira, você alegou que não havia provas, que era minha palavra contra a dela. Na segunda, eu já tinha uma declaração formal do cliente, descrevendo a tentativa da Victoria de desviar pagamentos. Eu não usei isso há 3 anos porque ainda tentava preservar a família, mas guardei tudo. Agora a CVM já tem esse material. Derek ficou em silêncio por alguns segundos. Você planejou isso desde o começo. Eu documentei crimes desde o começo, corrigi. Victoria escolheu cometê-los. Eu só escolhi registrar. Ela é sua irmã, disse Derek com a voz falhando. Como você pôde fazer isso com ela? E como ela pôde fazer isso comigo? Rebati. Essa é a pergunta que você deveria estar fazendo. Como Victoria foi capaz de tentar tirar algo da própria irmã? Como passou 3 anos me sabotando, me prejudicando, se preparando para cometer fraude contra mim? Por que eu sou a vilã por impedir isso? Porque você armou tudo para que ela fosse pega, disse Derek. Você criou uma situação planejada. Eu criei uma situação que mostrou quem ela realmente era, corrigi. Victoria poderia ter recusado. Poderia ter sido honesta. Poderia ter me apoiado em vez de tentar me prejudicar. As escolhas foram dela. Eu só registrei. Nós somos sua família, insistiu Derek. Isso deveria significar alguma coisa. Significou, respondi em voz baixa. Foi por isso que eu esperei 3 anos. 3 anos para que ela reconhecesse o primeiro erro, pedisse desculpas e mudasse. Isso não aconteceu. Pelo contrário, ela piorou. Então sim, a família importava, mas não o suficiente para ignorar a justiça. Encerrei a ligação e desliguei o telefone. Jennifer ficou em silêncio por um momento. Você acha que eles algum dia vão entender? Provavelmente não, admiti. Para eles, Victoria sempre será a vítima e eu a culpada. Tudo bem. Não estou fazendo isso para que eles entendam. Estou fazendo porque é o correto. É mesmo? Perguntou Jennifer. Certo? Não estou julgando, só quero entender. Denunciar a própria irmã é realmente o certo? Pensei por um instante. Victoria é uma criminosa. Ela cometeu fraude há 3 anos e não sofreu consequência alguma. Estava prestes a repetir isso, e dessa vez, usando documentos falsos para enganar um banco em valores que poderiam chegar a centenas de milhares. Se eu tivesse deixado, ela seria descoberta em algum momento, mas não antes de causar danos reais. Instituições financeiras perderiam dinheiro. Investigadores desperdiçariam tempo e recursos. Outras pessoas poderiam ser envolvidas. Ao interromper isso agora, com provas claras, evitei consequências maiores. Então sim, é uma questão de impacto coletivo. Jennifer assentiu. Pelo bem maior. Também é algo pessoal. Completei. Estou cansada de ser a vítima. Cansada de não ser levada a sério. Cansada de ver pessoas erradas escaparem só porque ninguém registrou as coisas direito. Victoria me prejudicou uma vez e nada aconteceu. Eu fiz o possível para que isso não se repetisse. Justo, disse Jennifer. Trabalhamos até às 7 da noite, organizando toda a documentação para a reunião do dia seguinte com a CVM. Quando saí do escritório, eu tinha reunido 3 anos de gravações, registros financeiros, e-mails e depoimentos em um dossiê completo. Dirigindo para casa, imaginei Victoria em uma sala de depoimento, provavelmente insistindo que era inocente, que eu tinha armado uma situação, que tudo não passava de um mal-entendido. Mas as provas eram consistentes. As gravações não deixavam dúvidas. Os documentos reforçavam tudo. Os pedidos de empréstimo também. Ela cometeu fraude. E eu impedi.
Essa era a verdade, independentemente de qualquer tentativa de distorção. Em casa, servi uma taça de vinho e me sentei na varanda, olhando as luzes da cidade. Em algum lugar, minha família devia estar reunida, discutindo o quanto eu era terrível, como trair Victoria, como destruir tudo. Que falem. Eu impedi um crime. Evitei uma fraude bancária. E ainda criei um caso que pode servir de aprendizado para futuras investigações. Registrei tudo com calma, com precisão. Meu celular ainda estava desligado sobre a mesa. Eu sabia que, ao ligar, encontraria várias mensagens. Minha mãe implorando, Derek revoltado, talvez até o advogado de Victoria tentando intimidar com ameaças que não se sustentariam. Mas isso podia esperar. Naquela noite, eu era apenas alguém que havia documentado e impedido uma fraude. O fato de a pessoa envolvida ser minha irmã era triste, mas não mudava os fatos. Lei é lei, mesmo quando envolve família. E eu não ia fingir o contrário para agradar ninguém. Victoria iria enfrentar julgamento. Provavelmente aceitaria um acordo. Pode haver pena de prisão, além de restituição e outras medidas legais. A carreira dela no mercado financeiro estava encerrada, a reputação destruída, mas foram escolhas dela. Tentou prejudicar a própria irmã 2 vezes. Agora, finalmente, enfrentava as consequências. Isso não era vingança. Era responsabilidade. E se minha família não conseguia enxergar essa diferença, isso não era problema meu. Tomei um gole do vinho e continuei observando a cidade, tranquila ao saber que no dia seguinte eu prestaria depoimento contra minha própria irmã. E não sentiria culpa por isso. Porque existem coisas que vêm antes da lealdade familiar. Coisas como honestidade, integridade, justiça e o princípio básico de que quem comete um crime precisa arcar com as consequências, não importa o sobrenome. Bom, tudo o que Emily fez carrega um peso que vai além da legalidade. Existe uma linha invisível entre se proteger e construir uma situação para provar algo que ninguém quis enxergar. Durante 3 anos, ela não apenas reuniu provas, mas também sustentou uma narrativa onde parecia fraca, desacreditada e dependente. Isso exige controle emocional extremo, mas também levanta uma questão inquietante. Até que ponto alguém precisa se anular para finalmente ser levado a sério? A história revela que, muitas vezes, o maior risco não é o inimigo direto, mas aqueles que escolhem não ver. E quando a verdade finalmente aparece, ela não vem leve. Ela vem destruindo tudo ao redor, inclusive os vínculos que um dia pareceram inquebráveis. Essa história mostra que justiça sem preparo é apenas opinião, mas justiça com estratégia pode mudar completamente o desfecho de qualquer situação. Emily não reagiu no impulso. Ela observou, registrou e esperou o momento certo. Isso ensina que nem toda batalha deve ser travada na hora em que acontece. Às vezes, recuar é parte do plano. Porém, também deixa uma lição mais profunda. Vencer não significa sair ileso. Ao provar que estava certa, Emily perdeu a confiança da própria família. Ou seja, agir corretamente nem sempre traz reconhecimento imediato. A verdadeira força está em sustentar suas decisões, mesmo quando ninguém valida você. No final, integridade não é sobre aprovação. É sobre coerência com aquilo que você sabe que é verdade. Agora me diz, se você estivesse no lugar dela, escolheria proteger a família ou proteger a própria verdade, mesmo sabendo o preço disso? Até que ponto a busca por justiça deixa de ser sobre o certo e passa a revelar quem você realmente se tornou? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se esse tipo de história te prende do começo ao fim, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas, porque as próximas podem te fazer enxergar coisas que você nunca tinha percebido antes.